Olá, muito bom dia para você. O setor turístico do estado chega ao fim de 2022 com números que merecem ser comemorados. Segundo dados do Observatório do Turismo, o Maranhão atingiu taxa de ocupação da rede hoteleira acima da média nacional e superior ao ano pré-pandêmico. A mesma comparação vale em relação aos números de desembarque nos aeroportos do estado. Além disso, desde ontem está em operação um novo voo de São Luís para os Estados Unidos com apenas uma escala em Belém. Para falar sobre este e outros assuntos, hoje o programa Em Alta recebe o secretário estadual de Turismo, Paulo Matos. Seja bem-vindo, Paulo. Eu que agradeço, Cris. É uma alegria estar aqui contigo, esse programa. Sou teu fã e é muito bom estar aqui hoje contigo. E realmente esses números são números assim que nos empolgam, números que nos fazem ainda o dever de trabalhar mais ainda, né? Porque de fato nós atingimos agora, nesse ano, temos pesquisas do Observatório do Turismo e de janeiro a setembro, que foi o período que fizemos, nós tivemos uma alta de... Nós tivemos 60%, quase 60% de ocupação da rede de hotelaria, né? Portanto, maior do que a média nacional, que não atingiu esses números, né? E para teres uma ideia também, Cris, no período de junho e julho, que nós fizemos, por determinação do governador Carlos Brandão, o maior São João do Brasil, nós tivemos ocupação nos 3 polos indutores, Chapada das Mesas, Lençóis Delta e São Luís, tivemos ocupação, por exemplo, quase 100%. Então foi importante, um momento que o turismo aqueceu muito. E esses eventos são muito importantes, eles atraem os turistas, mas também ganha. Eu costumo dizer que o turismo é uma indústria muito democrática, porque você pode ver que nesses eventos ganha o grande empresário, o médio, o pequeno e até os informais. Aquela pessoa que vende água de coco, que ele está ali em torno daquele evento, vende os churros, aquele motorista de aplicativo, o mototaxista, o taxista, o carrinho mais renda, por exemplo, está presente em todos os eventos. E aquelas pessoas que trabalham nos carrinhos, eles também ganham, faturam, e isso gera renda, gera trabalho e leva o dinheirinho para casa, para o seu sustento. Sim. Olha só, reorganizar a casa, reorganizar a secretaria e reorganizar os modelos de negócios dentro do turismo, né, e as políticas públicas deve ter sido um trabalho muito complicado depois desse período mais quente aí da pandemia, né, de números aterrorizantes, né, porque o turismo depende disso, né, de tudo funcionando, da economia funcionando, né, das pessoas viajando, né, e desses setores aquecidos. O que foi essencial para essa retomada? O diálogo com esses setores, como é que foi essa reabertura? De fato, o turismo passou por momentos difíceis, foram sobreviventes, porque de fato atingiu assim as companhias aéreas, os hotéis, as operadoras, as agências de viagens, elas sofreram muito. Então a gente tem que reconhecer também aqui o trabalho hercúleo desse trade turístico que teve um abalo, mas ele deu a volta por cima, ele se recuperou, ele está trabalhando. E eu acredito muito que a gente vai ter assim os resultados positivos. Já estamos tendo, como eu disse, até superiores a períodos pré-pandêmicos. Isso foi uma parceria, isso foi assim, o que aconteceu foi que nós nos reunimos e fizemos um pacto entre poder público, iniciativa privada, um pacto todos pelo turismo. E começamos a trabalhar e começamos enxergando a recuperação do setor. Hoje isso está muito claro, está muito otimismo o trade inteiro, né? Porque esses números revelam, os resultados são muito positivos. E o Estado acaba sendo o grande indutor de todo esse diálogo, né? De toda essa reorganização da cadeia, né? Sem dúvida, a gente tem feito os diálogos permanentes com o trade inteiro. Você sabe que a indústria do turismo é muito extensa. É muito extensa, porque não são só os hotéis, não são só os restaurantes, não são apenas
ela perpassa tudo isso. É intersetorial, inclusive, a política do turismo. A gente tem que dialogar com outras políticas públicas. Por exemplo, eu posso citar aqui infraestrutura. Nós tivemos recentemente, tivemos a estrada, a BR-402. Ela ficou intrafegável. É uma rodovia federal. Sim. Mas ainda assim, a gente não descansou. O governo do estado, o governador Carlos Brandão, então, vendo a situação precária que estava e o que estava causando de prejuízo ao turismo do Maranhão, e não só ao turismo, mas também aos moradores daquela encantadora região, ele decidiu intervir e fazer. O Estado, não era obrigação do Estado, mas ele, vendo aquela situação, sim, e vendo que era necessário para a economia, para não criar problemas com a economia local, ele decidiu então recuperar a BR, e com recursos do Estado nós fizemos a recuperação. Hoje a BR está em perfeito estado e a gente está trafegando sem problemas ali para os Lençóis e Delta do Maranhão. E é importante ressaltar isso para o telespectador entender que o turismo é um campo que ele depende de políticas transversais, né? Transversais. Então precisa ter estrada, precisa ter um meio ambiente bem cuidado, políticas ambientais, né? Precisa ter a questão de um índice de desenvolvimento humano mais equilibrado, né? Para que o turismo de fato funcione e seja impulsionado, né? Não tenha dúvida, porque o Maranhão, ele já é belíssimo, né? O Maranhão tem algo que diferenciado do mundo inteiro. A gente tem aqui belezas naturais, nós temos um potencial cultural formidável e histórico. É um combo, 3 em 1, né? Outros lugares não têm. Então, nós temos uma matéria-prima fabulosa, né? E, portanto, essas políticas transversais, para que isso se torne acessível ao maranhense e quem desejar conhecer, é imprescindível. Portanto, como eu disse, infraestrutura, por exemplo, outra política pública que a gente dialoga permanente é a área fiscal, porque nós temos um decreto, Cris, e isso está possibilitando a atração da ampliação da malha aérea, porque é um dos mais simplificados do Brasil. Sim. Né? E a gente consegue chegar, ele reduz o ICMS, chega a 7%, e isso permite, é um decreto do QAV, do Querosene de Aviação, que diminui o ICMS, e isso permite que essa malha aérea que a gente está trabalhando, que ela amplie. Nós temos agora, Cris, já tivemos agora em setembro, os voos comerciais. Que essa é a grande novidade, né? A grande cereja do bolo. Tivemos voos comerciais para a Rota das Emoções. Sim. Então, nós já temos voos diários entre São Luís e Barreirinhas. Esse voo, ele começa em Fortaleza, Aracati, passa por Jeri, vai para Parnaíba, chega em Barreirinhas e depois vem em São Luís. Então, são voos diários e a nossa expectativa, a gente começou esse voo com uma aeronave menor, a nossa expectativa é que em breve a gente já esteja operando com uma aeronave maior, de maior porte, né? Nós estamos trabalhando assim diuturnamente. Agora, recentemente, nós estivemos em Brasília, na companhia do próprio governador, para mostrar a importância que ele dá ao turismo. Então, o governador Carlos Brandão esteve conosco e com o secretário de Indústria e Comércio, e nós fomos lá na ANAC, fomos à SAC, fomos à Infraero, justamente para a gente trabalhar já com a possibilidade de reequipar o aeroporto de Barreirinhas para permitir justamente essas operações com aeronaves maiores. E aí a gente tem o voo para os Estados Unidos, né? E Flórida, né? Ontem, né? Já tivemos, né? E Lisboa também, né? Quer dizer, é Portugal, mas tem uma outra região também lá de Portugal, né? Nós estamos na expectativa, Cris, a gente está trabalhando nesse sentido de que em maio nós já tenhamos esse voo, né? Nós já tenhamos esse voo. Esse voo seria Portugal,
Maranhão, né? Encurtarmos a distância, né? A gente não precisar mais ir para um outro aeroporto de uma outra capital para nos deslocarmos para a Europa. A ideia é, nós estamos em negociação com a Azores Airlines, é uma companhia portuguesa dos Açores. Açores é um arquipélago que fica encravado no Oceano Atlântico. E essa companhia está disposta, ela quer fazer essa operação, tem muito interesse comercial, porque isso é rentável também. E nós estamos trabalhando na expectativa de maio, né? E esse voo também, ele pode ter nessa ilha, a ilha de Ponta Delgada, a ilha de São Miguel, na cidade de Ponta Delgada, nos Açores, eles se tornaram um hub, uma placa giratória, que nos levaria, porque eles já têm voos para esses destinos, e isso nos levaria, porque a gente poderia fazer uma escala, poderia fazer um stopover, e o que nos levaria para Washington, Boston, Nova York e também... Isso daria um custo menor da viagem? Teria um custo menor. Não tenha dúvida. E também para Lisboa, para Paris, para Barcelona e para Londres, onde eles já fazem, como eu disse, voos diariamente. Mas também para Funchal, que é a Ilha da Madeira, e para Cabo Verde, na África. Ou seja, nos interligaria esse voo com a América do Norte, com a Europa e com a África. Sim. A gente está trabalhando muito, o trade turístico está junto conosco, como eu disse, sempre é parceria, né? Poder público, iniciativa privada. A gente tem tido o apoio deles, assim, um apoio decisivo. E eu imagino que em maio a gente esteja já com esse voo. E nossa expectativa, porque a princípio esse voo é charter, mas nossa expectativa é tornar esse voo regular. Tornando o voo regular, a gente tem a oportunidade de, a partir de Ponta Delgada, nos deslocarmos para todos esses destinos. E isso fortalece o turismo, mas também fortalece outros tipos de negócios. Outras rodadas, outras mesas se abrirão com esse encurtamento dessa distância. E a expectativa é que tenhamos voos semanais. Então, isso é muito bom. Vamos chamar aqui uma frasezinha para a gente poder aqui analisar, pedir para a produção colocar aqui para a gente. É do Rui Ribeiro Couto. Todas as viagens são lindas, mesmo as que fizeres nas ruas do teu bairro, o encanto dependerá do teu estado de alma. É bem isso, né? É bem o turismo, ele passa por esse encantamento, né? E aí eu trago muito essa frase do Rui Ribeiro sobre esse encantamento, trazendo para nossa São Luís, né? Uma cidade cheia de encantos também, né? Em que respira aí meio ambiente, né? A natureza, né? Com nossa Bahia de São Marcos, as nossas praias, fazendo 25 anos de reconhecimento pelo Unesco, né? Como patrimônio histórico mundial. Como patrimônio histórico. E aí eu penso que a gente também precisa fazer nosso dever de casa, de nos reapaixonar por essa cidade, que às vezes a gente passa por ela, mas a gente só passa por ela, né? A gente não se encanta, né? E aí é preciso vir pessoas de outros lugares, né? Para sentir esse encantamento, né? E esse olhar da cidade depende muito de como ela está sendo cuidada, de como ela está sendo tratada, mas que esse é um dever nosso também, né? Não só do poder público, né? Não tem a dúvida, né? Não tem a dúvida. E São Luís é encantador, essa frase aí e reflete um pouco do que está acontecendo, Cris, no Maranhão. Essa questão do turismo doméstico. As pessoas começaram a se apaixonar pelo seu estado, olhar de forma diferente o Maranhão. E a gente percebe claramente, por exemplo, eu tinha um amigo, recentemente, que ele já tinha visitado vários países do mundo. E teve esse período pandêmico, e ele não pôde viajar, então ele decidiu conhecer o Maranhão, visitar as cidades, Lençóis, Delta, foi ao Munim, foi a Chapada das Mesas, visitou São Luís, enfim. E aí ele pôde perceber justamente isso que está intrínseco aqui na frase, né?
conhecer o bairro dele, digamos assim. Sim. Né? Conhecer o bairro dele. E ele ficou encantado. Ele me disse, olha, Paulo, as próximas viagens todas serão aqui dentro do Maranhão, porque tem tanta coisa linda aqui que eu não sabia, não conhecia e que passei a conhecer e quero conhecer mais ainda. Então, acho que esse sentimento ele tá assim, reacendendo nos maranhenses. E assim, eu sou uma pessoa fissurada, né, em conhecer esses recantozinhos do meu lugar, né, essa coisa que tem a ver com o sentimento de pertencimento, né, com a autoestima de você estar e de você fazer parte, né, e a ilha de São Luís, a região metropolitana, ela tem muito disso, né, os nossos rios, os nossos recantos, e aí a gente também faz a nossa meia-culpa em relação à questão do cuidado, né, com esse ambiente aí todo, né? Mas a gente ainda tem, né, os nossos cantinhos de mata, né? A gente ainda tem rios que a gente pode se achegar, né? Os portos aí do interior da ilha de São Luís, né? Como o Porto de Mocagituba, próprio Mojó, né, onde a gente tem uma produção de artesanato muito grande, né, e uma natureza ali muito rica, e grupos aí cuidando muito daquilo ali, né, daquela riqueza toda do mangue, as próprias comunidades ali, né, envolvidas nesse trabalho todo. Então essa cidade precisa ser redescoberta, e esse turismo aí doméstico, né, ele precisa ser mostrado aí para as pessoas, né, porque às vezes a gente gasta tanto para ir em determinado lugar, mas a gente não conhece um pouco disso, que vai despertar na gente esse sentimento de pertencer, né, àquele lugar. Né? É verdade, isso emociona até, né? Porque o Maranhão é muito lindo. Aqui a nossa formação, o acolhimento que tem o maranhense, isso é único. Não existe essa nossa cultura, essa diversidade cultural que tem no Maranhão. Acho que aqui os tupis, aqui os franceses, aqui os flamengos, os africanos, os jamaicanos, agora mais recentemente os árabes, e convivem em perfeita harmonia. É algo diferenciado, e esse sincretismo também, isso formou esse povo único, esse povo que sabe acolher, que é um povo alegre, um povo que não tenho dúvida de que a gente vai transformar o turismo, Cris, assim como o agronegócio já é lá no sul do estado, um vetor de desenvolvimento econômico e social. Acredito muito que o turismo será também, com essa oportunidade, com essa decisão do governador de priorizar o turismo, ainda será o turismo também um vetor de desenvolvimento econômico e social muito forte aqui no Maranhão. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta eu queria conversar aqui com o secretário a respeito do turismo de inclusão, né? Aquele turismo que valoriza muito o local, as potencialidades locais e as populações locais, ou seja, é o bolo dividido, né, com as comunidades. Vamos conversar um pouquinho sobre isso depois do intervalo comercial. Até já. Estamos com Em Alta nessa manhã de sábado e a gente está conversando sobre turismo no Maranhão, a política estadual de turismo aqui com o secretário Paulo Matos, fazendo toda uma avaliação. Ele está contando para a gente aqui as novidades agora para 2023. A gente vai ter voos, já começou a ter isso, né? Voos que nos ligam, né, com o restante do mundo, que é uma coisa que o maranhense queria muito, né? E encurtando, né, essas distâncias e barateando, né, essas passagens. Tem muita coisa para a gente conversar, mas aí eu queria chamar um VT que mostra um pouco, né, daquela região lindíssima dos Lençóis Maranhenses, mas dando destaque para as comunidades que vivem dentro dos lençóis e como que elas ingressaram aí com a questão do turismo, nessa rede de turismo, estão garantindo renda e empreendedorismo. O caminho até Atins vai nos revelando belezas que enchem os olhos. Aos poucos vamos nos sentindo parte do lugar. Nos desconectamos do barulho da cidade para perceber o que a natureza nos traz de presente.
Mesmo para quem já faz essa viagem todos os dias, a paisagem tem suas surpresas. Às vezes a natureza muda, né? Os bancos de areia. Hoje está aqui, amanhã está... Aí muda a rotina. Em terra firme, parece que estamos mesmo em um cantinho do paraíso. É Atins, um vilarejo de pescadores do município de Barreirinhas, na foz do Rio Preguiças, indo ao encontro do Oceano Atlântico. A vila é rodeada de praias, dunas e lagoas de águas cristalinas que se formam durante o período chuvoso. É considerado uma das portas de entrada do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Lugar de gente simples que teve que se adaptar ao turismo que chega de todo canto do mundo. O caminho das águas leva a recantos paradisíacos como este aqui. Nós estamos em Atins, onde acontece o encontro do Rio Preguiças com o mar. Até bem pouco tempo, esse lugar era só dos nativos aqui da região. Só que hoje foi descoberto pelos turistas da Europa, que vêm buscar aqui o que eles não encontram lá. E o turista que chega de vários lugares do Brasil e da Europa gosta de experimentar o jeito de viver dessa gente daqui. Sem pressa, no ritmo da natureza. O paulista Tiago veio conhecer Atins e aqui ficou. Hoje o educador físico vive de dar aulas de kitesurf para os visitantes. Saudades da terra da garoa? Acho que não. Cheguei há 6 anos atrás para criar um passeio de stand-up pelos igarapés, manguezais aqui. E me apaixonei pelo kite, me apaixonei pelo local, comecei a velejar diariamente, hoje eu dou aula e aqui estou. Todo mundo que chega se apaixona. É que a ponta de Atins reúne vento e mar adequados para a prática do esporte. O turismo vem mudando as relações sociais e o modo de vida nos lençóis. As comunidades que vivem dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses também tiveram que se adaptar para receber o turista. Dona Carminha hoje é dona de restaurante e toca o negócio com a família. Nós temos um foco turístico muito grande, né? E aí eu pensei em colocar um restaurante aqui no meio da comunidade para mostrar nossa cultura, né? Então, e também por causa da lagoa, que é muito conhecida. Essa lagoa próxima aqui fica muito bonita, mês de junho até o meio de dezembro. Te faço um convite. É que quem se dispõe à aventura nos lençóis precisa conhecê-lo também a partir do ponto de vista de quem mora por aqui. Eles são guardiões de um tesouro e sabem disso. Para mim, não tem coisa igual aqui. Eu tive conversa com muitas pessoas que vêm de fora e eles falaram que aqui não tem coisa igual aqui, porque a gente vê uma natureza realmente saudável, um vento não tem comparação. A gente vê duna, a gente vê a vegetação toda. Então eu, particularmente, não tenho como fugir da história, né? Maior do que o estado de São Paulo, os lençóis guardam um ecossistema extremamente frágil, onde a natureza dita todas as regras de acordo com o período do ano. É nesse deserto mágico que muitas famílias sobrevivem. É que seja morador dessas dunas ou um viajante de qualquer lugar do mundo, não há quem não se encante com essas formas, com o bailar da areia, com as lagoas, com o vai e vem e o perfeito desenho que a natureza traça neste lugar e no coração da gente. Bom, secretário, a gente viu aí, né, os lençóis maranhenses, né, toda aquela riqueza e aquela beleza que a gente tem, né, que é nosso grande patrimônio, né, aí em Barreirinhas, em toda aquela região ali,
que o mundo inteiro, né, tem curiosidade de vir, né, e de enxergar. E dentro dos Lençóis a gente tem muitas comunidades, né? A gente viu nesse VT a visita a determinadas comunidades como Ponta do Mangue, né, e as comunidades ali ao redor, próximo de Atins, onde os moradores já descobriram as potencialidades do turismo e a partir do empreendedorismo estão garantindo emprego e renda e as famílias estão conseguindo ficar no seu lugar. Ou seja, em vez de elas saírem, né, para as zonas periféricas da capital e de cidades maiores, elas estão ficando lá e a partir do turismo garantindo a sobrevivência das famílias. Aí lá eu visitei famílias que já têm restaurante na área próxima dos Lençóis, onde o turista vai e ele, dentro dos Lençóis, ele pode comer, se alimentar daquela comida feita pelas famílias, né? As próprias hospedagens familiares, né? Então tudo isso está nascendo ali dentro daquela região, né? Então esse turismo de inclusão, ele é importantíssimo e ele é um vetor para impulsionar essas regiões? Não tenha dúvida, o turismo de base comunitária, né? Ele está em alta. Assim, eu tenho visto muitas, em conversas que tenho tido, de muitos turistas que visitam o Maranhão, pessoas que chegam de outros estados, de outros países, enfim, dizendo-se que já estão saturados desse turismo tradicional, de visitar grandes cidades, e conhecer aquelas grandes avenidas, prédios, lojas de marca e de um lado e de outro, aquela aridez. E eles querem experiências novas, naturais, querem conhecer como vive as pessoas, a sua cultura, a sua gastronomia. Então, nesse aspecto, o Maranhão é uma oportunidade muito grande. E essas comunidades são riquíssimas, essas comunidades dos Lençóis, do Maranhão inteiro. Elas têm suas tradições, sua cultura, e isso, claro que precisa ser preservado. Claro que precisa ser preservado. E o turismo de base comunitária é exatamente nesse caminho, né? Porque quanto mais preservado, quanto mais natural, quanto mais raiz, mais atrai os turistas. Eles querem viver exatamente essa experiência. Eu estive fazendo um trabalho de pesquisa ali na comunidade de Tamatatiua, né, que é um quilombo, né, dentro da cidade de Alcântara, ali, né, no município de Alcântara. Aliás, é uma das regiões onde há a maior, né, concentração de comunidades quilombolas. Comunidades quilombolas. E lá, as mulheres que produzem as cerâmicas de Tamatatiua, que vão para o mundo inteiro essas cerâmicas, elas têm uma associação em que elas têm lá uma pensão, né, uma pousadinha, e essa pousadinha é para receber pesquisadores. Né? Então a gente encontra pessoas do mundo inteiro lá que vão pesquisar, né, os hábitos e costumes, né, e a história do quilombo e que ficam dentro da própria comunidade fazendo aquele turismo de experiência, né? Estão lá observando e estão participando da vivência daquela comunidade, né? Só que essas pessoas, elas precisam passar, né, por um processo de formação, não é isso, secretário? E a secretaria está alcançando, né, essas comunidades. Sem dúvida. Não só a secretaria, tem outros parceiros, SEBRAE é um grande parceiro nosso também, o SEBRAE faz muita qualificação e nós temos feito também, esse ano até essa data, nós já fizemos mais de 2.300 qualificações através dos nossos cursos profissionalizantes e a gente tem justamente essa questão ambiental, essa questão da manipulação de alimentos, a questão a gente faz diversos cursos profissionalizantes e também conscientizando essas comunidades da necessidade da preservação da sua cultura, do seu artesanato, da sua arte, enfim, isso tem sido permanente feito por nós. E, como você bem disse, Cris, essas experiências novas é que boa parte do turista está buscando. Ele não quer mais chegar lá e não encontrar o fogão a lenha que ele conheceu lá atrás, transformado no fogão industrial. Tradicional, né? Isso ele já tem em outros lugares, né?
e ele quer conviver ali com aquela comunidade, quer ver as manifestações culturais. Você falou de Alcântara, a festa do Divino, que é fantástica ali, belíssima, né? Belíssima. Então, essas experiências, a gastronomia, ele quer comer a galinha caipira nossa, quer conhecer nossas outras possibilidades gastronômicas, enfim, quer consumir o nosso artesanato, que também é um artesanato que não existe no mundo inteiro tão belo como o nosso. Então, essa experiência é fantástica. Eu também gosto muito, tenho vivido muitas vezes e me sinto assim. Eu fui agora a Palmeirândia, conhecer um projeto que também tem muitos quilombos ali naquela região, né? Muitos quilombos, né? A Baixada Maranhense tem muitos quilombos. E a ideia desse projeto, ele é um projeto idealizado por uma nativa, uma amiga, a Cornélia Rodrigues, e ela trouxe para cá o Jaime Monjardim, cineasta cineasta que fez diversas obras, enfim. E a ideia deles é justamente nessa área preservada. São diversos projetos, mas o projeto da área do turismo, do hotel que eles querem construir, são as casas que já haviam nessas comunidades, preservaram todas as casas, então vão preservar todas as casas no estilo original de cada uma delas, nas suas fachadas, mas por dentro um ambiente confortável, agradável, né? Um conforto, enfim. Porque exatamente é essa a ideia de não descaracterizar. E me parece que esse projeto ele passa também pela produção a partir do coco babaçu, né? De outros produtos, né? A transformação do coco babaçu, eles já levaram para experimentos científicos e já estão avançados, já avançaram bastante. De lá vão produzir o leite, o creme de leite, vão produzir outros também produtos a partir do coco babaçu, né? Não só isso, lá também a ideia da Universidade da Floresta, startups que serão criadas dentro desse. Ou seja, é uma experiência muito interessante que pode ser replicada para outros locais da Baixada Maranhense. E outras regiões do Maranhão. E outras regiões do Maranhão. Né? Secretário, tem uns números aqui do balanço, né, da Secretaria, né? As obras, né? Portal de entrada do município de Barreirinhas, né? Ficou lindíssimo, né? Ficou importante, né? Como vetor de impulsionar ainda mais o turismo ali, né? Revitalização e urbanização da beira do Rio de Santa Amaro, né? Para se chegar antes da Santa Amaro, você precisava ir lá no Pula, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui nesse Pula, né? Um tratorzinho puxando uma Hoje você chega, né? Confortavelmente. Nossa, e você chega lá e de carro, né? Adentro da cidade, está tudo resolvido, né? A reforma e urbanização do acesso principal da beira do Rio de Santo Amaro, né? Inauguração do aeroporto de Barreirinhas, que aí tem essa negociação para melhorar, né? Essas nós estamos trabalhando muito para esses equipamentos, porque já há companhias interessadas em fazer voos com aeronaves maiores. Então, a gente precisa lá equipar para que essas aeronaves possam pousar em Barreirinhas. Recentemente, chegou aqui, acho que você teve conhecimento, grandes empresários do mundo decidiram conhecer vários países. E o destino que eles definiram no Brasil foi Lençóis Maranhenses. E, portanto, eles chegaram aqui, uma grande aeronave em São Luís, desembarcaram, pegaram pequenas aeronaves e foram para Barreirinhas. E ficaram encantados com os lençóis. Ficaram encantadíssimos, saíram daqui e eu tenho certeza que isso é uma mídia espontânea, porque quando eles chegarem, eles vão falar muito bem do Maranhão, muito bem
de como foram recebidos, enfim. Então, de fato, o destino Maranhão tem sido muito procurado. Eu acredito muito que o turismo, por isso eu sou entusiasmado, achando que a gente vai, em breve, ter o turismo como um grande vetor de desenvolvimento econômico e social do Maranhão. E aí a gente tem a questão da qualificação profissional, que é importantíssima. A gente já falou um pouquinho, mas né, é bom ressaltar isso, que não se faz turismo, né, nem se recebe bem o turista sem haver essa qualificação profissional. E eu digo assim, desde a ponta, né, desse contato face a face com o turista, que eu acho que merece muita atenção, né? 1.350 profissionais qualificados em São Luís, 375 nos Lençóis Maranhenses, e além dos cursos, né, oferecidos, 70 cursos oferecidos aí também para essa rede. E como o turismo ele é um negócio local, os municípios precisam efetivamente participar desse processo, não é, secretário? Sim, por isso nós fizemos a regionalização, estamos em 10 polos, né, esses 10 polos, e em todos eles essa governança que nós temos lá, dialogando permanentemente com eles, não só com o poder público, mas com a iniciativa privada. E a gente tem ido e visitado eles através da Caravana Mais Turismo, visitado os polos turísticos e levado a eles todos os serviços que temos, entre eles a questão da qualificação. Ontem mesmo eu estive aqui no Gapara, aqui numa comunidade próxima ali da Universidade Federal, e a gente foi para lá. Eu fiquei tão feliz porque tivemos uma turma. Os cursos foram muito procurados, tivemos uma turma grande e eu encontrei lá uma senhora, a dona Florença, 71 anos, mas ela entusiasmada com o curso, ela fez o curso, recebeu o certificado e disse, olha, a partir de agora eu tenho uma profissão, eu vou trabalhar na área do turismo. Eu vou participar desses grandes eventos que estão acontecendo aqui no Maranhão. E aí eu fiquei muito feliz, porque justamente é essa a determinação do governador Carlos Brandão, porque ao fim e ao cabo é a pessoa, é aquela cidadã ali, aquele cidadão ali que está em dificuldades, para a gente tentar, através do turismo, melhorar a vida dele. E é quem conhece o lugar, né? É quem vai receber, né, de fato, exatamente, né, o turista. Né? Exatamente, Cris. Agora sim, a gente tem a caravana, né, Mais Turismo. Mais Turismo. Né, e essa caravana, na verdade, ela é um combo de várias ações, não é isso? Várias ações. Conta pra gente como é que funciona. Então, nós vamos ao polo, né, vamos numa caravana grande e levamos os cursos de qualificação, levamos também a regionalização, o cadastro, fazemos o cadastro de todos que operam com turismo aqui naquela cidade, né? E também levamos o Seprama itinerante. O Seprama itinerante a gente faz uma feira de artesanato ao final, na culminância dos trabalhos. Enfim, visitamos todos os atrativos turísticos da região, levamos nossa equipe de promoção e de divulgação desses pontos turísticos onde passamos. É uma semana inteira visitando e discutindo o turismo, fortalecendo a cadeia ali naqueles polos onde visitamos. Agora, secretário, existe uma preocupação também com aquilo que o turismo também traz de problemas, né? Esse turista que vem, né, muitas vezes não é aquele turista que você quer receber ou que ele precisa passar por um processo de educação, né? E aí a gente precisa ter as coisas muito bem organizadas, inclusive do ponto de vista da nossa legislação, do ponto de vista social. E a minha pergunta vai na direção aí da questão da prostituição, da questão do trabalho infantil. Existe dentro da Secretaria um programa, né, que se preocupa com essas questões também, né? Exatamente. E na Caravana Mais Turismo, também aonde nos polos que temos visitados, a gente leva essa política pública, isso é uma preocupação nossa, a gente tem feito o combate permanentemente, não só dentro da Secretaria de Turismo, mas em todas as políticas públicas do governo do Estado. Esse é um ponto
que é crucial e que tem sido assim, por todas as secretarias, tem tido um olhar muito especial para que a gente combata isso e que isso não ocorra aqui no Maranhão. E aí, falar que criança tem que estar na sala de aula, que criança tem que ter, né, horário de lazer, tem que ter horário de brincar, né? E que o lugar dessa criança, né? Porque culturalmente a gente tem algumas coisas aí para trabalhar no Maranhão, né? As crianças desde cedo elas são acostumadas, né, no interior do estado a ajudar seus pais, né, na lavoura, na plantação, né? Então a gente tem uma questão que ela é cultural, né? E quando se vai para a área do turismo, essas coisas precisam ser ajustadas, né? Essas informações precisam precisam chegar, né, de forma bem efetiva, né? Não tenha dúvida aí. Algo que assim é marcante é a escola digna, né? Você sabe que agora nesse governo e no governo Flávio Dino, nós levamos mais escolas dignas para todas aquelas cidades distantes, aquelas comunidades que nunca tinham escola, que as pessoas não eram enxergadas, passaram a ter. Então, fruto disso, eu tenho certeza que nós teremos agora, educacionalmente, nós teremos, e isso tem sido levado para as escolas, eu não tenho dúvida de que nós teremos esse retorno, né? Esse retorno e sem dúvida isso é uma construção. Isso é uma construção, como você disse, Cris, era cultural. As crianças irem para a roça, as crianças não tinham um local decente para estudar. A partir de que essa oportunidade chega nas comunidades, isso muda a realidade da comunidade. A educação faz uma verdadeira revolução, né? Revolução, né? A educação é tudo, né? Você vê, eu costumo comparar com o esporte. Veja só os grandes craques do futebol brasileiro. Saíram ali do futebol de várzea. Pelé, Zico, enfim, Romário, todos eles saíram ali tinham também a vida muito difícil, ali futebol de várzea que jogavam e conseguiram chegar no mais alto nível do futebol mundial, campeões, o Pelé, o rei do futebol. Por quê? Porque no futebol a bola é redonda para todos. Sim. A bola é redonda. Já na educação, a bola redonda para uns e quadrada para outros. Né? É justamente isso que o governo está fazendo com a escola digna. Que essa escola digna, ela seja igual à escola da iniciativa privada. A escola privada é igual. E isso cria oportunidades iguais para o filho do pobre e o filho do rico. Ou seja, a bola tem que ser redonda para todos, né? Porque essa oportunidade que o jogador teve lá, com a bola redonda para todos, que o permitiu chegar no nível que ele chegou. E a escola digna é exatamente isso. Que a bola fique redonda para o filho do pobre e para o filho do rico, né? Todos tenham acesso, né? Eu acho que a escola digna é um dos grandes projetos do Maranhão. Bom, vamos chamar mais uma frasezinha aqui para a gente refletir antes da gente ir para o intervalo. É do Érico Veríssimo. Na minha opinião, existem dois tipos de viajantes: os que viajam para fugir e os que viajam para buscar, né? O turismo, ele sempre tem que ser aquele turismo que agrega, né? Que traz a experiência, que faz a gente sair diferente de quando a gente chegou em determinado lugar, não é isso? É verdade. Também é um processo de educação, né? De educação, é verdade. A frase lindíssima, né? Às vezes a gente cria uma viagem, é uma fuga, né? Sim. É uma fuga, né? E ao mesmo tempo é um prazer, né? De buscar uma viagem, um encanto. E assim, eu sou suspeito para falar do Maranhão, porque em todo lugar que a gente chega é exuberante. Você vai para Chapada das Mesas,
é lindo. Ele é um espetáculo, né? Um espetáculo, né? É um espetáculo. Você vai para Lençóis e Delta, espetáculo. São Luís é lindíssima, sim, né? São Luís é encantadora, né? São Luís fiz agora recentemente um passeio náutico, olhar a cidade a partir do mar, um outro ângulo, sim, e contando a história da nossa cidade. Ali os rios se encontrando, né? Então é encantador, é poético, sabe, é uma coisa diferente do que a gente vê no mundo inteiro. E a gente tem as diversas experiências, né, aqui para a gente poder desfrutar, né? Isso que é importante. Que né? é importante, exatamente. Então, a gente tem mar, né? E aí, falando em mar, a gente tem um gargalo que é a questão da poluição das nossas praias, né, secretário? Verdade. Então isso deve dar um trabalho, uma dor de cabeça muito grande para vocês, né? Verdade. Porque é um dos grandes atrativos, né? Esse mar gostoso que a gente tem aqui, das nossas águas que não são águas frias, né? Então são águas boas, né? De você tomar banho, né? Mas que a questão do esgoto, né? Desses pontos de poluição, né? Prejudicam, né, sair da praia. E aí eu fiquei muito feliz semana passada quando o governo divulgou aí 14 pontos, né, bons para se tomar banho e livre da poluição, né? Isso, essa política, né, de tratamento da rede de esgoto, né? E aí eu penso que chega muito mais lá, né, nessa questão do plano diretor de São Luís, efetivamente, né? A gente tinha aí um plano diretor de 2015, né, bem ultrapassado, né, que já não abarca, né, a cidade que a gente tem hoje, né? E o diálogo, né, entre as prefeituras da região metropolitana, ou seja, é um conjunto de coisas aí que precisam acontecer para que essa praia, né, possa ser devolvida aos habitantes, né, da região metropolitana, porque não é só São Luís, a gente tem praias belíssimas ali, né, em Ribamar também, toda aquela região. Na ilha inteira, né? Na ilha inteira. E também para o turista, né, poder chegar e banhar e ele não se deparar com as placas, não tome banho, né, lugar poluído, né, então que a gente possa, né, se livrar dessas placas, né. Felizmente, Cris, agora recentemente, poucos dias atrás, o governador Carlos Brandão já deu ordem de serviço. Fizemos um evento grande com a participação de todo o trade turístico, participação, enfim, de vários atores envolvidos com essa temática. E o governador já começa agora, nós vamos investimentos importantes nessa área do saneamento básico, vamos fazer as elevatórias. Agora, isso vai permitir que esse esgoto seja tratado na ET do ANIL, né? E isso durará algo em torno de 2 anos, essa obra. A obra já está começando, portanto, essa questão da balneabilidade das praias em breve estará resolvida. A partir desses investimentos que estão sendo feitos agora, investimentos que já foram feitos anteriormente no governo Flávio Dino, a gente espera que as praias de São Luís, elas estejam já, a partir desses investimentos, repito, já com essa solução, já e termos a balneabilidade das nossas praias, que permite atrair os turistas, mas também os maranhenses tenham a oportunidade de banhar numa água saudável, sem poluição, enfim. E isso já é realidade. O governador Carlos Brandão já deu ordem de serviço, os serviços já estarão começando. Enfim, isso é uma boa notícia para o turismo do Maranhão e para a cidade, para a ilha. Bom, essa realmente é uma boa notícia, né, secretário? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já para falar sobre Réveillon, né, que aí tem toda uma programação especial aí para esse Réveillon. A gente tem muito o que comemorar, né, nesse pós-Covid, né, nesse reencontro das pessoas com a cidade, né, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, já.
Nós estamos conversando com o secretário de Estado do Turismo, Paulo Matos. Secretário, a gente já fez aqui uma viagem pelo Maranhão inteiro, né? Fomos até a Flórida, Portugal, né? E voltamos. Viajamos o mundo inteiro, né? Exatamente. E aí fomos paramos até aqui no lugar mais bonito do mundo, Maranhão. As comunidades, né, do interior do estado e toda essa política, né, desenvolvida aí pela Secretaria de Turismo e outros agentes que compõem aí essa rede. Nós vamos falar agora sobre o Natal Luz, sobre o Réveillon, né, sobre toda essa programação aí que integra agora as festas de final de ano, mas eu queria chamar, agora sim, uma frasinha, a nossa última frase aqui para a gente refletir sobre ela, né? Viajar é a maneira mais agradável, menos prática e mais custosa de instruir-se. Eu acho que deve ser mais prática e menos custosa de instruir-se. O Paul Moran, eu acho que aí está meio trocado, mas eu acho que é isso, né? Mais prática e menos custosa de instruir-se. É porque quem viaja, né, está em contato aí com várias culturas, né? Não tem como fugir disso. Aprende muito, né? Não tem a dúvida, né? Então é o encontro com a sua própria cidadania, né? Não tem como fugir disso, né? Secretário, a gente tem esse final de ano já está aí com o Natal Luz belíssimo, né? E as pessoas, eu imagino que você já tem, né, mais ou menos assim, um contingente de pessoas que têm visitado aí o Natal Luz ali em frente ao Palácio, né, a Praça Deodoro, e a descentralização desse Natal Luz, né, que foi algo muito importante, né? Pois é, o Natal tem tido assim elogios de todos os lados, só recebo elogios, tem sido lindo, e a participação das pessoas. E a descentralização, né? Agora, antes de ontem, tivemos lá no João Paulo, no bairro do João Paulo, e eu conversando com algumas pessoas, algumas não tinham recursos para o transporte, para ir para outro local. Eu disse, olha, foi ótimo ter vindo para cá, porque eu pude aqui participar de todos os eventos, o Boi Barrica se apresentou, outras manifestações locais ali do bairro também, enfim, a criançada toda presente, o Papai Noel junto com eles. E se não tivesse tido essa descentralização, essas pessoas muito provavelmente não participariam. Então levar esse momento Natal é um momento de solidariedade, um momento de muita confraternização. E o governador Carlos Brandão disse, olha, não vamos deixar só naqueles pontos tradicionais, vamos levar também para os bairros, vamos levar para todo o Maranhão. Tornar essa programação mais democrática. Programação mais democrática, e é isso que a gente está vendo. E também lá na Dom Pedro II, que era já tradicional, na Praça Deodoro, Panteão, porque também ali é mais centralizado, o acesso é mais fácil. E a festa é lindíssima, a festa as pessoas elogiando muito, como eu disse, no interior do estado também, isso está presente, enfim, porque a gente estava, esse período pandêmico foi muito difícil, né? Ficamos dentro de casa e não nos relacionamos com os amigos, com as pessoas, enfim, que a gente gosta, e agora é uma grande oportunidade, e os maranhenses estão visitando. Se você visitar esses locais, você vai ver quantidade de pessoas que estão presentes, assim, eu acho que foi uma grande sacada, foi muito bom, a cidade se movimenta, e vai ficar no calendário, calendário dos próximos anos, e certamente esses eventos, eles irão atrair turistas para o Maranhão. E aí a gente vem aí com o Réveillon, né? Já muito próximo, também, né? Com uma programação. E me parece que, assim, que o trade turístico está bem satisfeito aí com essa ocupação aí da rede, né? Muito, né? Eles têm dito sempre que esse momento é um dos melhores momentos já vividos, né? Eles que passaram por grandes dificuldades no período pandêmico, agora estão começando a recuperação. E esses números são alvissareiros, porque mostram claramente de que nós estamos no caminho certo e de que nós vamos avançar ainda mais. Agora, secretário, nós estamos aí caminhando para o final do programa, né? E eu queria lhe fazer
uma pergunta, né, bem reflexiva sobre esse momento que o Brasil inteiro está vivendo, né? Nós estamos mudando um clima, né? As eleições vêm aí, apesar de todo o tumulto, né, que a gente ainda vê sendo causado, né, com a não aceitação, né, de todo o processo democrático das urnas, né, e do resultado das urnas. Mas foram anos difíceis, né, anos duros, né, sobretudo para o Nordeste, né, porque além, né, da questão das políticas, né, a gente também teve um fortalecimento de uma cultura que ela era muito nociva para o ser nordestino, né. O senhor acha que essa mudança, né, de governo, né, de ideologia, né, e de uma visão, né, da política pode facilitar mais as coisas para o Nordeste, de fato? Eu não tenho dúvida disso. De fato e de direito. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho assim que a vitória do campo democrático, né, ela vai fortalecer muito. Porque é muito mais do que a vitória de um partido, né? Sim, ou de um conjunto de partidos. Sim. É uma vitória mesmo. O que estava em jogo era a democracia, né? A gente até hoje percebe esses movimentos que ainda não pararam, de não aceitação. O processo foi democrático, o povo definiu quem iria governá-lo, e isso é a vontade popular que não pode ser tergiversada. Não há, e isso não ser contra é tentar golpear a democracia. E a gente não pode, em momento nenhum, permitir que isso ocorra. Então, as instituições estão preservadas. Eu acho que a democracia ela não sofre nenhuma ameaça, porque isso está consolidado, esse processo. E eu acho que para o Nordeste, essa eleição, ela foi muito importante, porque para a vitória do campo político, do campo democrático, o Nordeste foi fundamental. E eu tenho absoluta convicção de que isso será levado em consideração quando as políticas públicas forem conduzidas. Então, eu não tenho dúvida de que o Nordeste ganha muito com essa eleição. O campo político do Maranhão também vai ganhar muito, o Nordeste inteiro, como disse. Portanto, é um momento de muita oportunidade para o Maranhão e para o Nordeste. O governador Carlos Brandão, ele foi eleito em primeiro turno, apoiou a candidatura do Lula, deu uma votação extraordinária aqui no Maranhão. Ele já teve com o presidente Lula já aponta no sentido de que ele leve projetos estruturantes para o Maranhão, que o governo Lula, eu tenho certeza que irá viabilizá-los. Secretário, queria lhe agradecer pela sua presença aqui no Em Alta, né, por essa conversa boa que a gente teve, né, esse panorama e esse balanço, né, das ações do turismo. Lhe parabenizar pelo trabalho à frente da pasta. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Cris. Muito obrigado, e agradeço ao telespectador desse programa muito agradável aqui, que foi muito bom passar esses momentos aqui contigo. E que a gente tenha boas viagens, né, secretário? Vamos viajar. O Em Alta vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você. Depois você pode acompanhar essa entrevista na íntegra lá no nosso canal do YouTube. E até o próximo sábado. Tchau, tchau.